demais estar com vocês aqui nessa live fantástica, contribuindo para o bem e falando ao seu coração, falando às suas emoções e ajudando no caminho de cura, como eu falo sempre. Para mim é sempre uma alegria poder partilhar o bem nesse horário e direcionar coisas boas. Desde já eu declaro coisas boas sobre a sua vida, bons pensamentos, pensamentos de paz, pensamentos de conquistas. Declaro sobre a nossa vida uma estrutura onde a gente perceba o nosso interior, as nossas emoções e consiga sim avançar em auto se reconhecer, em entender de onde vem todo esse turbilhão e perceber o que está fazendo com isso para redirecionar as emoções, as decisões, os comportamentos e ser uma pessoa melhor, melhorada, se assim eu posso dizer. Enquanto o pessoal está entrando, deixa eu me apresentar aqui. Eu me chamo Tatiana Lima, mais conhecida como Tati Lima. Sou psicanalista sênior já há 20 anos e atuo ajudando homens e mulheres, principalmente mulheres, a estarem reconhecendo o seu autoemocional, a estar percebendo o que acontece nas próprias histórias, a estar vivenciando experiências novas e redirecionando todo esse impacto das emoções, todo o impacto das vivências e das experiências que marcaram profundamente a alma, provocando esses sinais de abandono, de rejeição, de humilhação, desencadeando alguns traumas, e a gente, através da psicanálise, através de um amplo conhecimento ao longo de 20 anos de técnicas terapêuticas também, a gente tem ajudado a melhorar a qualidade de vida e a aprender a se reconhecer. Eu costumo dizer que o inconsciente ele é fantástico, ele é uma energia poderosa que faz o ser humano se movimentar. É por causa do inconsciente, que é manifestado na nossa alma, que nós vivemos, andamos e pensamos e sorrindo. É justamente por causa do inconsciente que as nossas emoções elas se movimentam e nessa movimentação ela vai gerando resultados, às vezes bons e às vezes não tão bons assim. Então é bem interessante você e eu sempre aprendermos a olhar o nosso emocional, a nossa personalidade, a entender o que é que está acontecendo dentro da gente primeiro, para que a gente perceba como resolve as coisas aqui fora. Como psicanalista há 20 anos, eu tenho percebido não só em mim como nos demais que nós acompanhamos aí nos atendimentos, e ajudamos aos que permitem, como tem sido importante esse processo de amadurecimento. E esse amadurecer emocional, ele nos conduz, digamos, para ampliar as perspectivas e perceber como nós temos vivido as nossas escolhas emocionais afetivas, como a gente tem lidado com os nossos principais referenciais, como você tem aprendido a existir, o que te condicionou a aprender, esse aprendizado como tem influenciado na sua vida, como esse sistema que você viveu ao redor de você influenciou o seu sentir, o seu pensar, como as primeiras experiências de vida, elas ainda ecoam na sua história e como algumas crenças e mazelas e valores familiares se repetem automaticamente e enquanto você não percebe esses valores, enquanto você não percebe o impacto deles em você, enquanto você não percebe o impacto deles na sua história de vida, o ciclo vai se repetindo, mesmo que muito dolorido, mesmo que muito cansativo. E é muito importante a gente começar a dar uma parada, se permitir a oportunidade de auto-reconhecimento. Tem um pessoal que já está online. Carla, um beijo, minha linda. Professor Velasco, sempre aqui, muito bem guardado no meu coração e na minha memória. Um prazer tê-lo aqui na nossa live, professor. Carmo, seja muito bem-vindo.
e a gente vai contribuindo um pouquinho. Nesse mês de março, a nossa intenção para essas lives no horário de 1h30 é falar um pouco para a mulher, contribuir para o emocional feminino, e nós estamos aí desenvolvendo a temática das 3 partes que compõem a mulher, vamos dizer assim. A mulher, a menina e a mãe. É muito interessante que desde a semana passada a gente tem outras lives, e aí você vai encontrar essas lives, elas ficam registradas nas nossas redes sociais, tá? Vai lá no Instagram, dá uma olhadinha nos destaques e você vai encontrar o link das nossas redes sociais. Essas lives estão sendo direcionadas para lá, para que você possa degustar um pouco mais, estudar um pouco mais, avaliar um pouco mais e aprender a desenvolver um pouco mais a sua vida emocional. É muito interessante que quando a gente está aqui lecionando a aula de psicanálise, ou quando a gente está num grupo terapêutico fazendo orientações emocionais, eu gosto muito de ressaltar a diferença do autoconhecimento para o autorreconhecimento. Aqui na nossa comunidade, na comunidade Transformar, nós acreditamos no processo de conscientização das emoções, onde você vai parar para dar uma olhadinha na sua história. É preciso observar a sua história de vida, porque ela tem poder. É preciso observar o que o seu corpo revela, porque ele tem poder, que são os sintomas. É preciso observar o que as suas emoções revelam, porque elas têm poder. E é preciso observar o que o seu grupo social revela, porque afinal de contas, onde você está inserido acaba influenciando diretamente no seu comportamento, nos seus sentimentos e nas suas emoções. Então a gente vai observando que além dessas 4 partes, tem uma parte muito importante, que é a quinta, que é como a sua espiritualidade é manifestada, porque ela também tem poder. Nós acreditamos que somos formados de um corpo físico, ok? Que tem o seu desgaste natural e por isso adoece. A gente nasce, cresce, envelhece e morre. Isso é um processo natural. Mas além desse processo natural do corpo físico, nós temos os desgastes do corpo emocional, ou seja, as suas emoções, as nossas emoções, elas acabam influenciando com muita energia em como está a saúde do nosso corpo, em como o seu corpo reage ao processo emocional. Nessa parte eu gosto muito da cultura oriental, que vai explicar para a gente sobre os órgãos como captadores das emoções. Quando você fica com muita raiva e o estômago arde, não é à toa. Esse estômago ele está sendo superaquecido, e esse superaquecer vai provocar o quê? Um aumento da acidez estomacal, e essa dor vai ser aumentada. Mas por que a emoção, ou qual emoção está acontecendo para que esse estômago seja superaquecido? Por que localiza-se no estômago? Porque essa raiva, essa situação que você não soube lidar muito bem e que engoliu, goela abaixo, como a gente diz, parou aqui no estômago e está ardendo demais. Então é bem interessante perceber que o seu corpo, ele reage ao seu sistema emocional de uma maneira muito direta, muito rápida, muito prática. E todas as vezes que o corpo tem essa reação, ele vai acabar repetindo essa reação. E aí a gente vai observar que a sua história de vida, ela traz um contexto muito potente, porque desde quando você aprendeu esse percurso de liberar a raiva através dessa região estomacal? Ou outras pessoas vivem um sintoma na pele, ou vivem um sintoma na perda dos cabelos, ou vivem um sintoma na fibromialgia. E aí a gente vai observando como os nossos órgãos do corpo, eles acabam juntando a energia das emoções que você não está sabendo conduzir de maneira saudável, e por causa disso provoca uma série de adoecimentos. Por quê? Emoções são energias geradas, internalizadas. Elas precisam ser expandidas, lançadas para fora. Por mais que você acredite que você controlou as coisas,
você vai perceber que esse falso ou pseudo-controle, ele na verdade está internalizando essa energia para dentro. É aquela situação que a gente fala na formação da psicanálise que recalca, abafa. E aí quando abafa, não necessariamente você está lidando de maneira saudável com o que sentiu. Resultado, essa energia que precisava ser expandida, agora ela está sendo centralizada no meio do seu corpo. Aí ela vai se manifestar através de um sintoma. Então, por mais que você diga que é incômodo, que é ruim ficar tendo uma sequência de sintomas por causa da sua vida emocional, na verdade os sintomas mostram o caminho ou o ponto emocional que você precisa tratar para que você seja consciente do que está acontecendo. E aí sim, o processo de cura acontecer. É por isso que você pode ir a um médico, é importante, utilize os medicamentos de maneira saudável e responsável. Mas a gente sabe que nem sempre os medicamentos resolvem, porque você precisa resolver os conflitos internos, a maneira com que você aprendeu a decidir e a maneira com que você aprendeu a guardar, a recalcar tudo isso, até que você possa de verdade perceber que essa maneira de lidar com a situação mudou, que agora aquelas situações não te influenciam tanto, e aí o processo curador ele começa a acontecer, onde a conscientização de que você precisa de mudanças internas começam a gerar recursos e começa a gerar algo que eu acho muito precioso no processo de cura, seja ele psicanalítico, seja ele psicológico, seja ele terapêutico, que é a permissão. Você precisa aprender a se permitir curar. O seu corpo só terá os sintomas aliviados e até mesmo sarados quando você se permite perceber que tudo bem, se desligar de algumas formas com que você aprendeu a lidar com a situação, porque você desde pequena faz dessa forma, ouviu alguém fazer, ou aprendeu com alguém que te ensinou, ou em algumas situações, desde a gestação, desde o ventre, já tem os reflexos disso, e por causa dessa situação você repete inconscientemente, e aí você precisa se permitir curar, e precisa aprender a desprogramar essas situações em você. Nessa parte, eu vou repetir um pedacinho que eu citei numa das lives anteriores, onde eu comentei aqui que todos nós, seres humanos, precisamos da conexão com a espiritualidade para nos ajudar a nos conectar com o Criador, com a natureza e tudo que há de bom. Mas nós também precisamos uns dos outros, para que a gente possa encontrar no outro uma maneira, uma forma de ajudar, assim como um maestro auxilia uma orquestra a alcançar a mais perfeita sinfonia. As melhores orquestras do mundo, elas só existem porque existe um maestro que tem a sensibilidade, a sabedoria, o conhecimento, o discernimento e, acredito eu, tem a capacitação de uma espiritualidade num nível de vibração diferenciado para ensinar a você um bom caminho. Então, sempre é necessário, no que se diz respeito à nossa humanidade, nos juntarmos com pessoas que têm uma qualidade, um que a mais, como diria a minha avó, para que possa se permitir acessar esse ponto de mudança que sozinha, você não está conseguindo fazer. Assim como eu, como mentor e como psicanalista há 20 anos, ajudo pessoas nessa sinfonia emocional, eu também tenho quem me ajude, porque eu sou humana. E eu sempre deixo muito bem claro que feliz é aquele que pratica o que ensina. É uma máxima da pedagogia, mas uma realidade muito forte. Assim como eu tenho um pouquinho de conhecimento para ajudar você a melhorar, eu busco uma outra pessoa ou outras pessoas que já viveram outras experiências para também me ajudar a curar, para eu poder dizer para você, olha, nessa sinfonia todos nós podemos nos ajudar desde que nós desde que a gente consiga liberar, desde que você e eu
consigamos liberar essa permissão em aprender, essa permissão em mudar. E ao longo de 20 anos eu tenho visto em consultório, nos atendimentos, nas palestras, quando eu estou interagindo na mentoria emocional, como essa permissão é importante. Como o seu corpo, ele mostra o caminho que precisa ser curado. Como o seu comportamento repetitivo, ele assinala com muita clareza quais são as emoções que provavelmente precisam ser revistas e reconhecidas para que você comece a virar a chave e as mudanças comecem a acontecer. Para quem já me conhece há um tempo sabe que eu falo que o processo de cura não acontece no estalar de dedos. Até mesmo para quem acredita na estrutura de fé em Jesus, e quando cita os milagres, né, eu estou sempre falando alguma coisa sobre isso, os processos de milagre, eles na verdade, eles surgem, mas eles têm uma sequência acontecendo até chegar ao ponto do milagre. Então, todo o processo de cura, seja cura emocional, redirecionamento espiritual ou a cura do corpo físico cheirando um milagre, eles passam por um processo. Como assim, Tati? Vou pegar um exemplo. No livro de João, no Evangelho de João, Jesus está curando um homem na beirada do poço, chamado Betsaida. E aí esse homem está há 38 anos paralítico, ele está ali adoecido, ele está com muitos problemas, vivendo uma vida de miserabilidade, uma vida de abandono, uma vida de rejeição. Ele está no meio de uma multidão que também deseja ser curada. A situação não é simples, ele está cheio de problemas. Mas chega diante dele alguém que pode operar um milagre assim, com o nosso olhar, com o nosso entendimento. Só que, quando Jesus chega diante dele, o mestre chega e ele faz uma pergunta super simples, né? O que você quer? Você quer ser curado? Entenda bem, ele está há 38 anos adoecido, ele está há 38 anos vivendo experiências muito ruins, ele está ali abandonado no chão, ele está comendo o que as pessoas oferecem, ele está vivendo a vida no automático, como de repente você também vive no automático, fazendo todo dia a mesma coisa, entendendo que o ciclo te adoece, mas você não consegue se movimentar. E aí esse homem, ele está na beirada do poço, sem conseguir se mexer no tempo certo, mas as pernas estão atrofiadas, estão paralisadas. E é interessante que ele começa a declarar os problemas dele. Ele começa a dizer, como curar, né? Eu não tenho quem me cure, eu não tenho quem me leve no poço, eu não tenho quem faça isso, eu não tenho quem faça aquilo, eu estou nessa situação, a minha mazela é essa. Você não está enxergando que eu estou com as pernas aqui paralisadas, as minhas pernas não prestam mais? Porque quando você está preso num ciclo de dor emocional, e esse ciclo de dor emocional ele se reflete na psicossomática do seu corpo, o que você quer buscar é alívio. E o primeiro alívio de quem está adoecido na alma é a reclamação. Então, quando alguém que quer dar atenção a esse homem começa a perguntar o que ele quer, ele podia dizer, eu quero ser curado, mas não. Ele começa a dizer os problemas e mazelas que ele tem. Sabe o que eu aprendo com isso? Que as mazelas emocionais são tão profundas, as dores são tão profundas, enchem tanto o ser humano, que quando você não aprende a liberá-las de maneira saudável e organizada, qualquer pessoa que te pergunta qualquer coisa, você vai responder com uma mazela. Você vai responder com uma fala ruim, danosa. Você vai responder com aspereza, você vai responder com irritabilidade. Ou você vai responder adoecendo mais. De repente você diz assim, Tati, mas eu não falo nada, eu fico quieta. Fica quieta para fora, mas quando fecha a boca, aqui dentro, ó, bum, 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 gira um turbilhão. Isso não significa que você ficou quieta, significa que você só não declarou de forma saudável aquilo que você realmente pensou.
E essa não declaração, mesmo assim, vai gerar uma energia e essa energia vai ser jogada para dentro. E o resultado, você bem sabe, está causando paralisia nos seus órgãos, o estômago dói, o peito dói, a fibromialgia surge, a infecção urinária aumenta e aí a lista é grande. É muito interessante para nós que trabalhamos ajudando no processo de cura de pessoas, na verdade, curas de almas, a gente observa isso com muita clareza, aonde uma pergunta simples, ela abre o espaço de fala e quando você começa a declarar a sua verdade, é uma verdade dolorida, é uma verdade cansada, é uma verdade de sobrecarga, é uma verdade que às vezes você relata algumas mentiras que você precisa acreditar, né? Eu fico ao longo de 20 anos avaliando as histórias que eu já ouvi com muito respeito e carinho, e aí em alguns casos as pessoas mentiam para elas mesmas. Ah, mas eu preciso suportar isso. Mas não tem jeito de sair disso. Não, eu até entendo que tem que melhorar, mas tá bom assim, é assim mesmo. Não tem jeito, ele não vai mudar, ela não vai mudar, eu não vou mudar. E aí esse homem, do exemplo que eu estou trazendo, ele é um reflexo direto do que acontece no seu emocional quando você está preso, enraizado e conectado às suas mazelas e tristezas mais profundas. É muito comum que você não consiga reconhecer que alguém de fora pode te oferecer alguma estratégia para mudar a sua vida. Porque você está preso, está presa a todas aquelas raízes doloridas que estão ressecando a sua estrutura por dentro, que estão trazendo adoecimento, que estão trazendo repetições de relacionamentos tóxicos, que está trazendo aí uma depressão que não para, um transtorno de ansiedade que está descontrolado. Por quê? Porque os conflitos internos continuam enraizados e inconscientemente você continua sem saber como mudar esse ciclo, essa situação. Perceba bem, o exemplo que eu estou trazendo hoje é um contexto de uma história junto ao mestre, né? E que ele vai dizer que é muito comum quando alguém se apresenta para apresentar um processo de cura para quem está doente. Geralmente, quem está adoecido, quem está transtornado, reage despejando muita dor. E é exatamente o que esse homem faz. Se você não conhece, pega lá a Bíblia cristã, dá uma olhada, a Bíblia católica também tem essa versão, e digita lá no Google, livro de João, capítulo 5, você vai encontrar o paralítico no tanque de Betesda ou Betsaida, e uma história bem curtinha de alguns versículos. Independente da sua fé de religião e crença, eu gosto muito de histórias e modelos, a gente respeita as estruturas de espiritualidade, mas eu estou falando quando alguém que é capaz de mudar o seu contexto de história de vida se apresenta, como é comum você resistir ao possível processo de transformação e cura, porque a primeira coisa que ecoa de dentro de você é a dor, ou são as dores. Assim, na prática é muito interessante, né? Recentemente eu encontrei com uma pessoa durante uma caminhada. Eu gosto muito de caminhar pela manhã. A região onde eu moro, ela é muito bonita, nos proporciona esse prazer. E eu estava caminhando pela manhã e aqui ainda tem plantas, tem passarinho, enfim, é uma coisa bem natural. E eu cruzei com alguém na caminhada e falei: oi, bom dia, como vai, né? Sendo gentil, educado e sorrindo de verdade. E a pessoa, mesmo caminhando, me deu uma resposta curta, brusca, difícil, e eu, uau, ok, continuei na minha caminhada. Quando eu voltei, essa pessoa estava voltando para o local dela, e eu falei: e aí, quer conversar um pouquinho? E a pessoa deu uma parada e falou: eu gostaria. E começou a fazer exatamente igual esse homem na beirada do tanque de Betsaida, e começou a falar de todas as dores, de todos os problemas, e eu fiquei parada ouvindo,
percebendo, respeitando, sendo um local de acolhimento, um local onde a pessoa pode ser ela, é muito importante, sem julgar, sem punir. E a pessoa ficou ali, não sei, umas meia hora falando, e depois ela falou: uau, eu falei sem parar. Quanto tempo eu tô falando? Eu falei: acho que umas meia hora, uns 40 minutos. E aí ela olhou pro meu rosto, me deu um abraço e falou: hoje você já me ajudou bastante. E foi embora. Ela não quis nem ouvir. Ela não quis ouvir. Eu quero acreditar que a possibilidade que o Criador me proporcionou de ter a capacidade de ouvir com respeito, com sabedoria, né, com atenção plena, vai ajudá-la no processo de encontrar a solução para o que ela está passando. Mas geralmente é assim, quando a pessoa está muito sobrecarregada, ela só quer colocar para fora e tem dificuldade em ouvir alguma estratégia para mudar. Isso acontece muito porque tanto o cérebro está preparado para manter você nesse ciclo de dor, quanto o seu emocional utiliza alguns mecanismos de defesa para que você não mude o quadro e a situação. Então, as lives que nós estamos fazendo nesse mês de março é para chamar a sua atenção para o fato de que todas as vezes em que você decidir mudar e entender que precisa tirar tudo isso de dentro de você de maneira saudável, o seu cérebro e as suas emoções vão dizer que não, que é para você continuar como está, que não tem mais jeito. Mas eu estou aqui dizendo para você que tem jeito, que é possível, desde que você se permita viver o processo. E foi exatamente o que aconteceu com esse homem na beirada do tanque de Betsaida, ou de Betesda, dependendo da versão. Mesmo ele não tendo noção do que estava acontecendo, mesmo ele não percebendo o que estava acontecendo, literalmente Jesus continuou na frente dele, o mestre continuou na frente dele e continuou olhando e prestando atenção. Lembra que eu estava falando que os milagres não acontecem no estalar de dedos? Pode ter parecido rápido para o homem que estava deitado na beirada do poço, mas se você prestar atenção no texto e no contexto, ele estava com as pernas ressecadas há 38 anos. Isso significa que os músculos não tinham emoliência, significa que a carne, o tecido adiposo estava ressecado, significava que a pele ela não esticava mais, ela estava ressequida, significava que os ossos estavam danificados, significava que as pequenas microveias que irrigam as pernas, que estão conectadas com a coluna vertebral, estavam danificadas. Isso significa que as unhas estavam retorcidas. Isso significa que todo o processo de conexão entre a mente desse indivíduo, o cérebro, que manda o comando até as pernas e os pés, estava danificado. Isso significa que os comandos da coluna do cérebro, os comandos do cérebro para a coluna vertebral, para comandar as pernas, estavam danificados. Isso significa que um órgão interno no cérebro responsável pelo equilíbrio não estava mais sendo utilizado porque ele não podia estar de pé, então esse órgão estava sendo danificado. Entende quanta coisa que estava danificada? Até mesmo a percepção do homem acerca de todo o corpo. Ele já havia parado para observar que a parte inferior do corpo dele estava morta, parada, danificada. Então, a atenção dele para o corpo estava danificada. Olha quanta coisa. Só que a gente também vai encontrar nesse mesmo trecho, eu sou apaixonada pelos detalhes dos milagres do Mestre na humanidade, são ensinamentos lindos, profundos, fantásticos. O Mestre fez uma pergunta e ele começou a lançar para fora todas as suas tristezas, todas as suas mazelas. E aí, quando ele lança para fora todas as suas tristezas, todas as suas mazelas, o corpo começa a reagir. É claro que, existe ali uma espiritualidade atuando. E em outra live a gente aprofunda esse tema espiritualidade no processo de cura. Porque é preciso
preciso alinhar espírito, alma e corpo para que a cura seja plena e real. É preciso aprender a acessar ao Criador, ou ao Abba, a Deus, ou como você gosta de chamar. Eu gosto de chamar de Abba. Obrigado pelos corações. Às vezes te chamo de Eterno, de Criador. Às vezes de meu Senhor. É preciso aprender a acessar toda essa potência que o Criador já colocou dentro da gente para que a cura seja, assim, em níveis de energias fantásticas. Que a neurociência já comprova isso. É por que um indivíduo no estado de depressão vive uma energia física tão baixa? Por que um indivíduo com estado de fibromialgia vive a concentração da energia no lugar errado? Por que um indivíduo com transtorno de ansiedade vive o acúmulo de energia na parte superior do corpo e as pernas ficam geladas, paralisadas, é difícil, é pesado andar? Tudo isso tem a ver com o alinhamento do espiritual, da espiritualidade, do corpo e das suas emoções, que é a sua alma e a sua psique, a minha alma e a minha psique. Então, quando esse homem começa a falar com o mestre, olha o turbilhão que está acontecendo no corpo dele. Ei, tem veias surgindo novamente. Moléculas estão agindo novamente. Átomos e elétrons, física quântica, estão agindo novamente. A natureza está agindo para ter mais oxigênio nas células. E tudo está se recompondo no corpo físico desse homem, enquanto ele declara, ele tira o lixo através da fala. Mas ele não está falando com qualquer um, ele não está falando de qualquer jeito, nem em qualquer momento e nem em qualquer lugar. Ele está falando com um maestro, no tempo certo, no lugar correto, e ele está contando as verdades dele. Quando eu estou na mentoria emocional, é muito interessante a diferença que acontece quando o mentorado ou a mentorada decide começar a falar a verdade. E às vezes a verdade ela não é bonita, às vezes é um confronto, é um conflito. Eu costumo falar na nossa formação aqui da turma em psicanálise que as nossas verdades às vezes são feias. Eu tenho que falar que eu não gostei de alguém. Eu tenho que admitir que não fui uma filha ou um filho tão bom. Ou admitir que os pais e os cuidadores foram abusivos, violentos. A gente tem que admitir um monte de coisa, entre aspas, ok? Feia. Que não é bonita de se falar. Como alguém vai falar? Eu sinto muita tensão nos ombros do lado esquerdo, porque durante muitos anos eu carreguei a minha mãe, eu fui obrigada a cuidar dela, e como eu tive que cuidar dela por obrigação, porque ela não foi uma boa mãe para mim, eu achei muito pesado. Oi, como assim falar que não gostou da mãe, que não gosta da mãe, que não ama a mãe? Não, você não pode falar isso. Pois é, mas a sua verdade diz que o seu relacionamento com a sua mãe ou da sua mãe com você foi tóxico. Não foi bom. Essa é a sua verdade. Agora, o que você vai fazer com isso? Aí sim, você precisa se permitir um maestro. Você precisa se permitir um profissional de qualidade da sua confiança. Você precisa se permitir viver a experiência de passar pelo processo de ser conduzido, romper o medo e o orgulho e o receio e alguns preconceitos também. Porque, afinal de contas, a sua vida é sua e você só tem essa aqui nessa terra. Para quem acredita em outras vidas, sabe que se não for muito boa aqui, lá também vai ser um outro ciclo. Então vamos melhorar aqui e agora. Só que melhorar significa confronto.
significa que vai incomodar, que você vai observar experiências emocionais que formam a sua personalidade e que não são tão boas. Você vai observar experiências, de repente, da forma com que você foi gerada no ventre, que influenciaram a sua personalidade, o seu corpo e que você precisa aprender a melhorá-las. Você vai observar experiências que foram trazidas de legados dos seus antepassados, aprendizados, crenças, valores, genética, ou até mesmo uma estrutura de espiritualidade que vai influenciar em quem você é hoje, e você precisa de ferramentas e estratégias para mudar essa situação e sair desse ciclo. E sozinho, sozinha, não dá. Porque nós somos seres interdependentes. Não dá. Sozinho, sozinha, você às vezes até tem um insight. Eu entendi o que a Tati falou aqui na live, peguei, eu vou praticar. Aí você faz a primeira semana, faz a segunda, daqui a pouco você cansou, voltou no ciclo, tá fazendo a mesma coisa, sentindo do mesmo jeito, tá naquela repetição, porque ainda não aprendeu a reelaborar. E aí, para reelaborar, é preciso que você se permita romper o ciclo, e é preciso que um maestro, ou uma maestrina, ou alguém que aprove ao Criador permitir uma sabedoria primeiro para compartilhar para você. Esse é o ciclo da dinâmica da vida. Há quem chame de seres mais evoluídos, e eu concordo com isso, porque a evolução emocional, mental e espiritual é uma realidade da nossa era. Graças a Deus já não somos como éramos. Evoluímos socialmente, né? Quem diria que há uns, vamos colocar assim, 50 anos atrás eu não conseguiria alcançar você porque não teria uma chamada de vídeo, uma internet maravilhosa como essa. Nós evoluímos intelectualmente, socialmente, cientificamente, mas como nós precisamos evoluir mais emocionalmente e espiritualmente. O ser humano, a humanidade, ela está num grito de evolução muito potente. E aí os processos de evolução passam pelo autorreconhecimento. Perceba que eu sempre cito, né, para os meus alunos que estão aí online, ou para você que está assistindo a gente, ou vai assistir posteriormente, que eu diferencio autoconhecimento de autorreconhecimento. E eu vou liberar mais um tesouro nessas lives que você vai estar acompanhando nesse mês. Eu vou sempre estar liberando um tesouro para você. Nas lives anteriores tem tesouros também, corre lá e assiste. Mas hoje eu quero liberar para você uma palavra preciosa que eu chamo de tesouro, ou uma chave, como muitos gostam de falar, né? Gostam de chamar. É muito interessante você parar para avaliar a diferença entre autoconhecimento e autorreconhecimento. O autoconhecimento é você olhar para si e conhecer o ponto em que você está. O autorreconhecimento, você olha para si, você percebe o ponto em que você está e você percebe o que você anda fazendo com isso. Para onde você está direcionando essas decisões, quais são as vantagens e desvantagens que você está tendo. Ou numa fala psicanalítica, né? Qual o gozo você está tendo? Porque pode até ser dolorido. Você pode estar adoecendo, mas quando você adoece, você consegue manter a família junta. Você consegue conduzir, como eu estou falando para mulheres, você consegue conduzir o seu parceiro ou a sua parceira para aquilo que você quer. Mas eu estou doente, eu estou adoecida. Mas você conduz o outro para aquilo que você quer. Quais são as vantagens? Você começa a reconhecer qual é o seu real estado. Porque no autoconhecimento eu entendo que eu estou doente. No autorreconhecimento, além de entender que eu estou num processo de adoecimento, eu começo a reconhecer quais são as minhas posições e vantagens ao redor disso. É
Enquanto você se posiciona como a mulher vitimizada de uma mãe narcísica, por exemplo, você não precisa assumir a responsabilidade da mulher que decide a própria vida, porque você ainda é aquela menina que era maltratada. A temática de hoje é mulher, mãe e menina. Ainda estamos falando sobre a mulher, a mãe e a menina, agora com mais um olhar. Boa tarde, o pessoal aí da turma da psicanálise ingressando na live. Olha, sejam mais do que bem-vindas sempre. E como eu digo sempre, se quiser liberar aí uma perguntinha, estejam à vontade. Hoje eu não vou conseguir estender tanto a live como nas outras vezes, mas tá valendo, é com muito carinho, com muita alegria que eu partilho o bem nesse horário aqui para vocês, tá certo? Então a gente vai percebendo, você precisa perceber que antes de acontecer o processo de cura, antes de conhecer o problema, você precisa reconhecer as sequelas e as situações e o comportamento e quais emoções você mantém. Aí a lista do autorreconhecimento é grande. Eu vou voltar, por exemplo, do homem paralisado na beirada do tanque Bethsaida. Quando ele começa a declarar um monte de coisa e o corpo começa a receber esse turbilhão de mudanças para que o milagre aconteça, vou chegar perto para falar aqui baixinho. A perna de um paralítico que estava parada há 38 anos, ou melhor observando, tinha 38 anos que ele estava ali, mas não diz a idade dele, vai que é mais tempo. Pelo menos 38 anos naquele lugar, com as pernas paralisadas, as pernas daquele homem começam a entrar em funcionamento, como eu falei, as células surgem, as veias crescem, a pele estica, a carne, a epiderme e a derme começam a surgir, as moléculas de átomos começam a operar, um monte de coisa acontecendo e ele não está prestando atenção porque ele está descarregando um monte de mazela em cima do mestre. É assim ou não é? Ele não está prestando atenção no processo. Ele não está prestando atenção que o corpo está sendo sarado, está acontecendo algo diferente, porque ele está preocupado com a mente cheia demais. Muita coisa aqui, muita coisa descarregada daqui do coração, das emoções para cá. Toda a energia tóxica, todas as tristezas dele estão concentradas aqui, ó, nos pontos cerebrais, na cabeça, nos pontos energéticos, tanto do coronário, que é esse bem aqui no meio, quanto na lateral do corpo. E aí ele começa a despejar tudo aquilo. Só que tem um detalhezinho aí tão precioso que você precisa aprender. E quando eu descobri esse detalhe, quanta coisa mudou na minha vida e nos meus atendimentos. E aí esse detalhe vai falar da espiritualidade. A espiritualidade, ela se manifesta em todo o corpo, mas ela é centralizada num ponto superior, ao contato com o que vem do alto. Quando esse homem começa a declarar muita coisa e centralizar tudo aqui, lembre-se que ele estava na frente do mestre, aquele que pode todas as coisas, e com o contato que vem do alto aberto. Ele sujeita, melhor dizendo, ele submete, uma palavra melhor, ele submete tudo que ele estava sentindo à presença da conexão com o mestre, com aquele que é o Criador. Então, todas as vezes em que você aprende a liberar espaço diante de alguém capacitado para te conectar com um Criador, com o Criador de maneira mais potente, o seu corpo vai receber um milagre. Aí eu vou pegar outra parte que eu preciso liberar para você, para transbordar sua vida de coisa boa.
Existem milagres que o Criador quer fazer na sua vida há muito tempo, mas você ainda não se permitiu aprender a curar. E aí? Oi, Silvia. Como assim, Tati? O pai quer curar e eu que não deixo? Ei, dá até calor, Você que ainda não aprendeu porque você está tendo vantagens pequenas. Posso ser sincera, com muito carinho com você nessa live? Vantagens que te mantêm medíocres, mediana, adoecida, presa. Uma mulher sem brilho, ofuscada, rancorosa, dolorida, adoecida, cansada, afadigada, reclamona, que desvia a energia para tudo que é lado de forma errada. Aí corre para a compulsão alimentar, corre para o exagero da cobrança dos filhos, corre para a compulsão de comida, corre para a compulsão de sexo, e aí vai tudo meio misturado. Corre para a compulsão de ter que ficar 24 horas enfiada dentro de uma instituição religiosa ou então no trabalho. Desvia para tudo que é exagero. Menos para focar, aprender a se conectar com o Criador de maneira saudável. E aí o seu corpo não cura. Seu corpo adoece. A Priscila fala assim pra gente: existem milagres que o curador quer fazer há muito tempo e você não se permitiu aprender a curar. Sim, Priscila, é isso aí, a frase que eu acabei de falar. Obrigada por registrar. Priscila, tira um print, que depois eu vou utilizar esse print aparecendo na tua frase. Obrigada pelo seu carinho. É exatamente. Por que o Criador, ele tem tudo para entregar pra gente, pra mim, pra você, mulher, e a gente não absorve isso, porque existe um bloqueio, e esse bloqueio, além de mental, além do entendimento limitado, as muralhas são emocionais, as muralhas são afetivas, as muralhas vão criando os bloqueios e os exageros, e todas as vezes em que o mestre se apresenta, o que você despeja? Problemas da muralha. E aí? Entende? Tinha muita coisa acontecendo na vida daquele homem na beirada do tanque de Betsaida ou Betesda. O corpo dele estava mudando, gente. Aí eu escuto às vezes o pessoal vir para análise da terapia, da psicanálise, e às vezes até na mentoria, e fala assim: mas eu já vi em 3 sessões, eu não vi nada mudar. Eu hoje posso ser bem transparente com você, com muito carinho e amor, que é para curar? Você demorou 38 anos adoecendo e quer estalar os dedos e curar de uma hora para outra sem mudar os seus processos de decisão. Tá fazendo a mesma coisa, sentindo a mesma coisa, não dá conta do que tá sentindo. Tá levando para o lugar errado, mas quer que a cura aconteça em 3 sessões? O processo de curar é um processo. Diria um bom psicanalista, é um movimento infantilizado a acreditar que de repente, tudo mudou. Eu não sei você, mas eu conheço pessoas que receberam grandes milagres no seu corpo. Eu já vi carne ser criada de queimaduras, pessoas queimadas que a pele apareceu novamente. Eu já vi tanto milagre no corpo, mas que a mente dessa pessoa e o emocional dessa pessoa continuaram adoecidos. Isso aí, Silvia, a mudança exige esforço. Além do esforço, precisa-se de toda uma estrutura de reprogramação, mudança de hábito. Precisa desejar mudar de verdade. Às vezes precisa abrir mão de coisas que você gosta. Colocar limites, alguns confrontos e conflitos. Eu ia falar confrontos. Mudança exige que você tome uma decisão. E a decisão precisa estar alinhada com a
permissão. Porque são dois ambientes diferentes. Decidir é pensar racionalmente. Permitir é alinhar esse racional com o que você sente. E por mais que você pense e entenda que precisa, enquanto você não alinha o sentimento com a permissão, alinha o pensamento com a permissão, você adoece. Aí a gente vai para uma outra área mais profunda, que é a área da alma, a área da psique, e também a área da espiritualidade, que eu sou apaixonada. É algo que surge no âmago da minha alma e eu vivo, respiro, ensino e acredito que a maior potência de cura que eu e você podemos viver já está dentro da gente. Ela não vai vir, ela já está. Como assim, Tati? Porque antes de sermos formados no ventre da mãe, antes mesmo que os nossos ossinhos ganhassem uma forma, quando tudo estava começando e houve luz, juntou o óvulo com o espermatozoide e houve luz, que é a vida, o Criador já nos amou e colocou ali uma ponta, uma centelha, uma essência de amor, de capacidade curadora. Só que quando nós somos gerados, vem as dores, vem as dificuldades, vem as histórias de quem te gera, a influência na gestação, a influência genética, a carga espiritual disso. E aí tudo acontece, vai criando um monte de bloqueio para te afastar, para me afastar dessa essência. Aí vai bloqueio, personalidade. E aí o nosso desafio hoje é voltar a esse amor, é voltar ao primeiro amor que está aqui dentro. A gente gesticula e mostra o local do coração porque você entende que é o local onde guarda as emoções. Mas a gente está falando de alma, de essência. A gente está falando que todas as tristezas, mazelas, sintomas, dificuldades de personalidade, elas são resultados da desarmonia interna. Uma criança marcada na primeira infância, nos primeiros anos de vida, ela pode desenvolver um transtorno de personalidade gravíssimo, uma desarmonia afetiva. E como é que se organiza a desarmonia afetiva, Tati? Com amor. É interessante, né? O mais importante de tudo ainda é o amor. Mas como achar esse amor? Não é fantasia. É achar o amor do Criador dentro do indivíduo. Ela precisa aprender o caminho de olhar para dentro. De entender que até chegar a esse ponto da essência aqui dentro, onde está o amor, ela vai passar pelas camadas que na nossa turma da formação de psicanálise integrativa e espiritualidade, porque agora a gente fala de espiritualidade também junto, a gente vai aprender que o maior desafio do ser humano é olhar para dentro de si e ir removendo essas camadas para deixar sair essa luz saudável. Mas é possível. Mas aí você vai precisar aprender a romper bloqueios pessoais, emocionais. Isso aí, essência é saber quem eu sou de verdade. Eu vou acrescentar aí, Priscila, além de saber quem eu sou, é sentir quem eu sou. Porque a gente precisa lembrar que existe o saber de entender e existe o sentir, que nem sempre você consegue expressar, mas sente. Então, essência é sentir quem você é e saber quem você é. Pra gente melhorar esse processo curador aí, tá?
Então, todas as vezes em que tem alguma coisa acontecendo dentro de você para o processo de cura, é muito comum alguns bloqueios surgirem. Por isso você precisa de um maestro, por isso você precisa de um orientador, de uma orientadora. Por isso você precisa estudar, aprender. Por isso você precisa entender que é um ser conectado com tudo. Como assim, Tati? Ora, eu volto de novo para a perspectiva com o Criador. Ele fez toda a natureza, organizou tudo para que a gente pudesse habitar, o ser humano pudesse habitar. Aí eu vou contar uma historinha agora minha, eu sempre conto as minhas histórias, né? Quando eu comecei a mostrar nas redes sociais que eu gosto de dançar na chuva, não é sempre, mas de vez em quando eu tô ali tomando um banho de chuva, quando eu posto minha caminhada para a cachoeira, quando eu vou à praia e eu sento e contemplo, quando eu tô tomando café e eu tenho o prazer de estar tomando café aqui na comunidade Transformar, e a gente tem um quintal lindo e tem a tenda onde nós fazemos as reuniões terapêuticas e tem os passarinhos que ainda chegam no nosso quintal, sabe? E eu fico ali, nossa, coisa linda. Quando eu aprendi a contemplar a beleza e entender que ela é curadora, algumas pessoas me questionaram pra caramba. Ué, Tati, você virou isso, virou aquilo? Eu não virei nada. Eu só me descobri. Eu tirei as cascas que tinham colocado e comecei a aprender a lembrar dentro de mim que essa oportunidade de respeitar, admirar e sentir a natureza, ela é curadora. Isso já tem, sei lá, uns 10 anos. Aí hoje, a neurociências comprova que um banho de floresta com um profissional conduzindo de maneira saudável, de novo maestro, quando um profissional terapeuta, um psicanalista ou um especialista numa estrutura de natureza te conduz a contemplar o belo durante um certo período, isso é um processo de cura no seu organismo. Aí hoje a neurociências diz que um banho de cachoeira, quando você está na cachoeira, a fricção das pedras, da água nas pedras, o contato do peso da água nas pedras, liberam um nível de íons e esses íons partilham com a eletricidade do seu corpo e eles removem o excesso de energia, liberando o estresse. Aí eu vou falar agora da minha avó. A minha avó, que ainda é viva e hoje ela está aí com quase 90 anos e eu ainda era menina. E ela me pegava pela mão no bairro onde nós morávamos, um bairro bem nobre, Santa Teresa, estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio. E ela me levava para passear lá no bairro e ela falava, tá vendo essa folha aqui, Tati? Com essa daqui você faz um chá quando a sua garganta estiver muito inflamada, não precisa tomar o remédio, só se estiver muito inflamada. Mas antes de inflamar você faz o chazinho com a folha tal. Chegou do seu esporte, porque eu era atleta, tá com os pés doloridos, faz um escaldapé, coloca umas pétalas de rosa, pega um jasmim, pega um pouquinho de eucalipto, tá com a sinusite atacada, faz lá, ó. Hoje tem o vaporizador, mas a gente colocava, vou denunciar a minha idade, colocava uma bacia com água quente e ficava inalando, né? Aquele ar da casca de eucalipto. Aquelas coisinhas da natureza que a avó ensinava. Hoje a neurociência diz que são poderosas para curar a minha e a sua estrutura física, o nosso corpo. Os chamados curandeiros de antigamente, hoje são os fitoterapeutas, pessoas maravilhosas com conhecimentos fantásticos. De repente você tem aí na sua casa um pé de boldo que você nem liga para ele. Mas quantas propriedades boas e curadoras o boldo tem? Você já pesquisou sobre isso? Não, né? Porque tá no automático, curando as feridas só com a química. Ou a gente adoece por causa da desarmonia. O corpo fica em desarmonia porque a emoção está desarmonizada.
A emoção fica em desarmonia porque as experiências foram muito fortes. As experiências muito fortes foram desarmonias porque você viveu com alguém alguma coisa que também estava em desarmonia. Essas desarmonias vão te afastar de sentir a presença do Criador de maneira saudável. Existem pessoas que só conhecem o Deus de guerra, o Deus que machuca, o Deus que maltrata, o Deus que faz isso. Não conseguem sentir o Deus de amor, o Deus de paz. O Deus que é um pai que abraça, é uma mãe que orienta. O Deus que se manifesta na natureza porque a terra anuncia a manifestação do poder de Deus. E para que ela faz isso? Para se conectar com a mim e com a sua natureza para curar. Eu vivi uma experiência de conduzir alguém, de levar alguém para um banho de cachoeira uma vez, e a pessoa estava muito irritada, muito estressada, muito alterada. E quando nós chegamos no local que eu gosto muito, a gente sentou numa pedra que a gente vê a queda da água, vê os peixinhos no fundo, uma coisa linda. Ela olhou para mim e falou assim: eu quero ir embora, aqui é muito silêncio, isso me deixa irritada, eu detesto o silêncio. Eu detesto o silêncio. Eu fico irritada com o silêncio. Olha, foi desafiador manter aquela mulher lá, mas ela ficou. Sabe o que aconteceu? Ela deitou na pedra e dormiu. Dormiu, mas dormiu um longo sono. Depois ela levantou, acordou, levantou. E eu falei: ei, tudo bem? Vamos beber uma água, vamos comer alguma coisa? E ela: tá, vamos beber a água, tá, vamos comer alguma coisa. E nós ficamos o restante da tarde lá, muito bem. A natureza dela precisava descansar. E ela encontrou uma sintonia, uma orquestra natural que fez ela diminuir o ritmo, respirar mais devagar e dormir um sono que ela não dormia há muito tempo. Você está me entendendo? A mulher precisa aprender a cuidar do seu corpo e da sua alma. A mulher precisa aprender estratégias para desacelerar e aprender a se olhar de verdade na sua verdade para que os milagres aconteçam. Quando a gente aprende a olhar a nossa história de agora, de quando nós fomos meninas, de quando nós fomos geradas e até mesmo histórias dos nossos antepassados, a gente começa a realinhar porque você se reconhece. Você sabe quem é. E agora você precisa decidir. Quer se manter assim? Ok. Porque é a sua decisão. Nada vai acontecer se você não permitir que mude. Não, Tati, eu quero me permitir mudar. Então agora a gente vai buscar estratégias para você mudar. Juntas. Trabalhando juntas num processo de mentoria emocional, ou num processo psicanalítico, ou num processo da terapia de grupo, ou no processo da análise de data para quem está fazendo o curso da psicanálise com a gente, ou num processo de atendimento para quem faz o atendimento online com a nossa equipe. A questão é o quanto você está disposta a se permitir mudar para curar. A mulher traz dentro de si uma menina que precisa de acolhimento. E traz dentro de si uma mãe que precisa expressar cuidados. Mas a mulher precisa ser vista e se sentir feminina, envolvente e admirada. Harmonia. E buscar essa harmonia é um dos nossos maiores desafios. E eu costumo dizer por isso que é preciso aprender a ser curado para curar. Porque é um processo. E assim eu desenvolvo 20 anos de atendimento. 20 anos já ajudando a mim e a outros. Porque eu não me excluo da história, entende? Eu só aprendi um pouco primeiro com pessoas que me ajudam. E agora eu ajudo você, sempre dependente do Criador. E para isso eu quero convidar você para estar participando aqui
conosco da nossa tenda, quinta-feira, toda quinta-feira, às 19h30 é dia de tenda, onde a gente vai trazer, ou a gente sempre traz, deixa eu repetir a fala para ficar direitinho. Quinta-feira é o nosso dia de tenda, sempre às 19h30 a gente se reúne para conversar as coisas do coração, para ajudar o seu emocional e para que você aprenda como virar essa chave na sua vida, como achar esse tesouro e a permitir curar. Nesse mês de março nós vamos estar falando sobre a força da energia no seu corpo e o poder dos relacionamentos. Como o relacionamento com os seus pais e cuidadores influenciam em quem você é hoje? Como o relacionamento com os seus irmãos e irmãs, depois com os seus tios e tias, com os seus avós, influenciam em quem você é hoje? E para onde você está direcionando essa energia, de maneira saudável ou de maneira tóxica? É assunto da nossa tenda, às quintas-feiras no mês de março, tá certo? Se você quiser participar, precisa entrar em contato e reservar a vaga, porque as vagas são limitadas. Tem gente que assiste presencial e tem gente que assiste online. Então chama no direct ou então no nosso contato da nossa comunidade Transformar no WhatsApp e a gente vai estar explicando para você como participar. Tem um investimento, porque eu tenho aprendido que precisa custar algo, ok? É um princípio de prosperidade, é uma troca. Nós vamos levar para você o bom conhecimento transformador e você precisa aprender a ser próspero e abençoar a nossa vida também, tá certo? Então, no princípio de prosperidade, eu sempre honro os meus líderes e os meus mestres e quem me permite estar próximo, ok? As vagas são limitadas na nossa tenda, é preciso reservar e é preciso efetuar o pagamento. O valor é bem tranquilo para você poder estar com a gente, porque nós temos uma prioridade no dia da tenda. O importante é você estar aqui, tá? E tem também uma oportunidade quando se faz inscrição em grupo. Aí entra em contato que eu te explico melhor, tá certo? Então eu quero convidar para você para estar aqui na comunidade Transformar no nosso dia de tenda, que é às quintas-feiras, a partir de 19h30. Também temos na comunidade Transformar o curso de formação em psicanálise integrativa e espiritualidade. Já tem uma turma acontecendo, uma turma matinal, a gente já tem uma turma totalmente online, tem uma turma noturna. Então, entre em contato, que você que se interessa pelo assunto do inconsciente, quer saber como se processa essa parte da dor, a liberação da energia, o trauma, o que Freud diz, o que a espiritualidade tem a ver com isso. Então vem participar da nossa turma de psicanálise integrativa e espiritualidade, tá certo? Temos o atendimento com a nossa equipe, tanto presencial quanto online. Temos o programa Psicanálise para Todos e, para a gente estar encerrando, você que deseja algo a mais, a mentoria comigo, onde a gente marca os nossos encontros agendados, presencial ou online, e eu vou direcionar tudo isso que a gente está conversando aqui para o bem da sua vida. Olha, eu espero ter podido contribuir um pouco para o bem, ok? É um prazer e uma alegria estar aqui. Nesse mês de março, de segunda a sexta, nós vamos estar fazendo as lives sempre às 13h30. Então marca aí no seu alarmezinho, coloca no seu telefone um despertador de segunda a sexta-feira no mês de março, às 13h30. Nós vamos estar fazendo a live com essa temática Menina, Mãe e Mulher. E para você que está acompanhando, sabe que todo dia é um assunto diferente. O tema é o mesmo, mas todo dia a gente traz alguma coisa diferenciada, tá certo? Mas o que eu tenho de lembrete? Conheça os nossos cursos online. Sim, nós temos uma comunidade de cursos 100% online com assuntos que vão ajudar você a despertar o seu emocional, despertar a sua consciência e trazer vitalidade para as suas emoções. A gente fala sobre depressão, a gente fala sobre como curar a ansiedade, a gente fala sobre os pontos energéticos do corpo. Esse curso já está quase prontinho, 7 passos para a cura energética, onde você precisa processar uma caminhada para ajudar no processo de cura. E tem muita coisa boa lá. Tem também um curso de psicanálise totalmente online.
Mas tudo isso faz parte da comunidade Transformar e você precisa estar com a gente, então vem com a gente para poder curtir, vibrar, aprender e trazer essa cura para sua vida, tá certo? Vou estar encerrando a live nesse momento e hoje eu quero sim pedir confortavelmente para você fechar os seus olhos, se você quiser colocar as mãos assim no seu coração. Para quem acredita, coloque as mãos aqui na sua testa, porque eu acredito que a nossa terra e o nosso céu precisam estar alinhados com Ele, com o Criador, e há poder nas nossas mãos. Então você pode utilizar as suas mãos para abençoar alguém e pode utilizar as suas mãos para a sua vida. Então vamos orar sobre o nosso céu, vamos abençoar a nossa terra e com um pedido juntos, nesse momento eu digo: Pai, Criador de tudo, muito obrigada. Obrigada porque a Tua presença tem sido real e nós temos visto, ouvido e tem chegado até a gente o resultado desses momentos onde a gente partilha o bem, partilha aquilo que é bom. Que cada palavra lançada rompa as barreiras e os bloqueios e possam chegar na profundidade da alma onde dói e assim como um bálsamo curar. Que a presença do Teu Espírito seja sempre forte e real, mas que a alma possa reconhecer e abraçar essa doce presença e que haja paz. Paz nos pensamentos que têm confusão, que estejam acelerados. Paz nos pensamentos que acreditam em coisas que não são reais. Paz nos pensamentos que ainda precisam se desligar das crenças invisíveis. Eu desejo e ministro a paz. Paz nos corações, no território emocional, onde precisam aprender a respirar um pouco mais devagar e a rever os conceitos e a mudar as interpretações e aplicar o autorreconhecimento para o bem. Então, Pai, eu quero lhe pedir, Tu que é Criador de tudo e todos em todo o tempo, que a Tua paz que excede o entendimento abunde sobre as nossas vidas. Que aqueles que vão ouvir esse breve ensinamento de sabedoria possam sim ter os corações abertos e as barreiras quebradas para que possam encontrar um bom local para receber a estratégia para curar, sarar e transformar. Nos ensina quando nós reconhecermos a nossa condição, nos ensina a lidar com ela de maneira saudável. E aquilo que a gente não consegue sozinho, que a permissão de buscar alguém seja real. E para isso, nesse momento, eu digo: eis-me aqui, porque sei que Tu, Criador, tem me separado para ajudar. Então, me dá condições como profissional de amparar e orientar aqueles que chegam até nós. E os que chegam para receber o bem em retribuição ao bem que o Senhor tem feito a mim. Continua prosperando a comunidade Transformar e tudo que acende ao nosso coração alinhado com o Teu. Que vidas que chegam a esse lugar, mesmo que presencialmente ou online, sejam impactadas de uma forma que elas vão respirar algo novo e se conectar contigo de maneira poderosa e real, e que a cura e transformação aconteça no nível da mente, no nível das emoções e no nível de realinhar a espiritualidade. Esse é meu pedido a Ti, agradecida, ó Criador de todas as coisas, nesse momento. Amém. É isso aí, olha, meu olho encheu d'água. Nós vamos estar encerrando, tá bom? Obrigada pelos corações. Muito obrigada. Nos acrescente nas suas boas orações e rezas. Sempre lembre da comunidade Transformar e da Tati Lima. E já se prepara. Tchau, tchau. Se prepara para estar aqui com a gente. Seja na tenda, seja nos cursos, na mentoria. Eu esqueci de falar da imersão, mas na próxima eu falo. Nós vamos estar fazendo uma imersão presencial com vagas limitadas. Mas fica para a próxima live, olha. Um beijo. Que caia aqui, receba o meu abraço. Obrigado pelo seu carinho.